A gente vai resolver agora o modelo de questão que é muito frequente na prova de física do Enem. A gente está falando do modelo da queda livre. E é interessante perceber que a gente estuda queda livre dentro de cinemática. Mas quando o Enem explora esse modelo de questão, ele aborda conteúdos tanto da dinâmica quanto da energia, além de cinemática. Então é interessante você perceber que o Enem, antes de tudo, ele cobra questões que são interdisciplinares e que envolvem muita aplicação. E esse modelo aqui da queda livre resume muito o que é a prova de física do Enem. Vamos ler aqui essa questão? A questão falou o seguinte, ó. No Museu Exploratório, lá em São Francisco, existe um experimento curioso. Um cilindro pode ser girado e ligado a uma câmara a vácuo. Dentro dele coloca-se uma pena e um martelo. Percebe que esses dois objetos claramente possuem massas diferentes, né? A pena possui uma massa bem menor, já o martelo possui uma massa muito superior. Aí ele fala, quando existe ar, a pena cai lentamente, flutuando até o fundo. Porém, quando não existe ar, o que é que acontece? Os dois objetos caem juntos. Percebe que existe uma diferença muito clara aqui, e essa diferença diz respeito à força de resistência do ar, né? Quando eu tenho um ambiente que existe ar, perceba que a força de resistência do ar vai atuar de maneira diferente nesses corpos. Tanto que a gente percebeu que a conclusão é que a pena caia de forma mais lenta comparada ao martelo. Porém, quando não existe força de resistência do ar, apenas a força-peso está atuando, a gente percebe que os dois corpos, olha só, eles caem juntos. Vamos fazer essa comparação rapidinho aqui numa ilustração. Imagina que eu tenho aqui a minha pena, certo? E eu tenho aqui um martelo. Perceba que os dois eles foram abandonados da mesma posição do espaço, certo? Da mesma altura. Porém, quando não existe força de resistência do ar, quando não existe ar nessa situação, apenas a força-peso existe no sistema. Lembra disso? Quando não existe força de resistência do ar, apenas a força-peso vai atuar nesse corpo. Logo, eles estão aqui em queda livre. Então, tem o peso de 1, que é o peso da pena, e o peso de 2, que seria o peso do martelo. Vamos lá. Correção no primeiro pensamento intuitivo. Muitas pessoas pensam que aqui, nesse caso, o peso do martelo sendo maior, ele já vai chegar no solo com mais velocidade, em menor tempo. Só que esse a gente deve corrigir rapidamente aqui agora, tá? Quando eu tenho P2 maior que P1, eu concordo com você que P2 vai sofrer uma atração maior em relação à Terra. Lembra que a Terra ela exerce sobre os corpos que possuem massa uma força de atração. Então essas duas forças, P1 e P2, é uma força de atração que a Terra está fazendo com esses corpos que possuem massa. Então, de fato, o P2 é mais intenso porque ele tem mais massa. Porém, a gente tem que lembrar que nesse sistema, o fator que vai estar relacionado com a mudança da velocidade, a aceleração, é igual para os dois. E eu vou provar isso aqui para você agora. Ó. É interessante perceber que em todos os sistemas, a força resultante vai ser a força-peso. E como é que a gente calcula a força-peso? Massa vezes gravidade. Então, olha só. Se a gente corta aqui o valor das massas, a gente percebe que a aceleração nos dois casos será a mesma, porque os dois estão expostos à mesma aceleração gravitacional, certo? Então, se a gente tem aqui a mesma aceleração gravitacional, eu vou cair no mesmo tempo. Então, já guarde isso na tua cabeça. Se o sistema não tem resistência do ar, não tem ar ali, apenas a força-peso vai atuar. E lembrando que, apesar de corpos possuírem massas diferentes, eles vão chegar na Terra, no solo, no mesmo tempo, porque eles possuem a mesma aceleração. Lembrando que a aceleração é aquela medida que a gente estuda na física, né, que registra a mudança da velocidade. Lembra que não é ela responsável por fazer o corpo cair. Quem é responsável por fazer o corpo cair é a força. A aceleração é só uma medida, né? Só um registro que mede ali a variação da velocidade. Então, se a gente concluiu que a aceleração vai ser a mesma, eles vão adquirir a mesma velocidade. E vale lembrar que os dois, né, saíram do repouso. Inclusive, até abrindo um parêntese, quando a gente fala sobre queda livre, é uma condição muito específica, tá? É uma condição que os dois corpos foram abandonados, então a velocidade ali inicial é zero, certo? Saindo do repouso, eles vão ter apenas a força peso atuando no sistema. Então, queda livre é isso, um sistema que tem corpos sendo abandonados, caindo do repouso, e lembrando que a única força que atua no corpo em queda livre é justamente a força peso, beleza? Show de bola. Aí,
Tendo visto isso, agora vamos entender o que é que as alternativas cobraram da gente. E vamos sempre aprofundar, porque, de novo, queda livre é um conteúdo dentro da cinemática, mas a gente precisa ganhar um repertório aqui para responder temas que são tanto da energia quanto também da dinâmica, beleza? Olha só, letra A. A energia cinética dos corpos no final da queda é igual. Vamos lembrar que a energia cinética, né, ó, a gente calcula matematicamente com o produto da massa, velocidade ao quadrado, sobre 2, certo? A gente já percebeu que a velocidade desses corpos serão a mesma, né, quando eles chegarem no solo. Então perceba que a velocidade eu nem vou considerar aqui, vai ser uma constante. Porém, a massa vai ser diferente. Então, quem tem maior massa, quem possui maior massa, vai possuir maior energia cinética. Então, a gente percebeu que a energia cinética do martelo é maior do que a energia cinética do que a pena. Mas perceba que não é esse fator que faz os dois chegarem no mesmo tempo. É justamente estarem submetidos à mesma aceleração. Então, a letra A está para a gente aqui como sendo alternativa falsa, tá? A energia cinética dos dois corpos no final da queda é igual. Não, eles são diferentes, beleza? Quem possui maior massa possui maior energia cinética. Muita gente pensa que a energia cinética está somente associada à velocidade. Não. Você tem que lembrar também do fator massa, beleza? Letra B. Ambos os corpos estão sujeitos, né, à mesma força gravitacional. Perceba que eles não estão sujeitos à mesma força gravitacional. Lembra que a força gravitacional depende da massa, né? Inclusive, a gente calcula a força gravitacional da seguinte maneira: constante gravitacional, massa da Terra, massa do corpo, sobre a distância que eles estão ao quadrado. Então perceba que a relação da massa da Terra com a massa do corpo vai mudar. Então, como eu tenho ali massas diferentes desses dois corpos, a força gravitacional vai atuar de maneira diferente nesses corpos. Inclusive, a força-peso, né, é uma consequência da força gravitacional. Beleza? Então lembra disso. Eles não estão sujeitos à mesma força gravitacional. Letra C. A variação da energia potencial dos dois corpos seria a mesma no trajeto. Vamos lembrar uma coisa. Ó. Quando eu falo sobre energia potencial gravitacional, eu estou falando da massa, da gravidade e da variação de altura. Apesar da variação de altura ser igual para os dois, a gravidade ser igual para os dois, a massa desses corpos serão também diferentes, tá? Então, eu não posso falar que a energia potencial gravitacional dos dois corpos também é a mesma, beleza? Letra D. Ambos os corpos não percorrem a mesma distância. Eles têm sim percorrer a mesma distância para que a gente encontre ali o mesmo tempo. E olha só, letra E. Ambos os corpos variam sua velocidade em uma mesma proporção em um mesmo intervalo de tempo. Não sei se você percebeu, mas a gente está falando de uma aceleração, né? Variação de velocidade pela variação do tempo, certo? Então a letra E é justamente a que explica o motivo desses corpos chegarem no mesmo tempo ali no solo. Eles possuírem a mesma aceleração. Então lembra que cada alternativazinha dessa tem um distrator muito claro para você cair e cometer ali um equívoco, beleza? Então questão modelo aqui sobre cinemática, mas que aborda conceitos de outros pontos da física. Isso aqui é uma questão típica da prova do Enem. Já me segue aqui para não perder mais vídeos como esse. Valeu!